Boa noite, meninas, tudo bem? Desculpa a demora, mas acho que foi a da Vanessa. Da Larissa, o notebook dela travou, o meu também. Aí quando eu voltei, não estava nada funcionando. Então, bom, hoje nós vamos ver a segunda aula de didática. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar para vocês. Não, não tem. Deixa eu ver se tem alguma coisa para adiantar para vocês. Não, não tem. Não tem. Só. Hoje é a segunda aula de didática. Boa noite, Vanessa, Larissa, Leide, as restantes das meninas. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai ver as tendências pedagógicas, histórico, características, concepções, concepção técnica, política e humana, né, da didática. Né? Hoje a gente vai entender o que traz os modos mais atuais de como atuar em sala de aula. Né? Basicamente é isso. Né? Então, hoje a gente vai ver, a gente vai enfatizar a compreensão das tendências que chamamos de liberais, progressistas e pós-LDB em vigência. Né? São as novas técnicas para o ensino que surgiram nesses últimos 20 anos, vamos assim dizer. Né? A gente vai conhecer essas tendências pedagógicas que permeiam a didática no ensino brasileiro, aprofundando-se sobre cada uma delas. Né? E a gente sabe que nós mudamos, sim, muito da nossa didática. Né? Eu não, aqui, pelo menos essa turma, acho que também porque não deu tempo para vocês falarem isso mais pessoalmente para mim. Mas tinha gente na turma da segunda-feira que não compreendia por que não utiliza mais cartilha, por que não se usa mais caderno de caligrafia, por que não se decora mais tabuada, né? Isso tudo que esses três últimos exemplos, por exemplo, né? Né? Esses últimos modelos, né, por exemplo, eles são voltados para uma pedagogia mais dura, aquela mais tradicional, né? E eu digo logo, eu, por exemplo, eu abomino o uso mesmo da caderno de caligrafia. Por quê? Porque apesar de ser muito bonitinha a letra e tudo mais, a caligrafia, ela diz muito sobre a identidade do seu aluno. Não existe letra feia. Pode ser a mais garranchada possível, não a letra feia. Aquilo lá é uma marca de identidade, né? Então a gente pode dizer que nas últimas 2 décadas, né, de 97 para cá, a gente começou a experimentar justamente a construção da identidade do nosso aluno, especialmente tanto no ensino infantil quanto no Fundo 1. Quando esses 3 itens que eu falei para vocês, que é decorar a tabuada, utilizar cartilha e o caderno de caligrafia, são muito mais presos, né? Essa ideia de que antigamente era muito melhor porque tinha isso, né? A ideia não é decorar tabuada. Eu, por exemplo, todo mundo diz que decorar tabuada era bom para poder ser para matemático saber dividir. Decorei aquela trolha e até hoje eu não sei fazer divisão com mais de 2 números com 2 números na casa já começa a sofrer. Pra vocês terem uma ideia. Até hoje, vocês terem uma noção de como é. Né? Para vocês verem que realmente eu sou de humano. Eu estou fazendo física porque eu não bato bem. Só por isso. Então, daí a gente consegue visualizar que necessariamente isso não é que dá certo. Né? Depende muito da utilização. A ideia não é, por exemplo, decorar a tabuada. A ideia é que ele tenha raciocínio matemático. Né? E isso, por exemplo, é uma tendência pós-LDB, né? Onde diz que o aluno tem que compreender, por exemplo, a tabuada e tudo mais. E da questão da cartilha, é porque a cartilha ela está muito ligada, inclusive, né, à ideia do magistério. Lembra que eu falei para vocês qual é a diferença do magistério para o curso de pedagogia? Não é só porque um está no ensino médio e o outro no ensino superior. Não, não é isso, porque antigamente nós tínhamos o curso normal, né, que seria uma evolução do magistério, só que no ensino superior, que era só de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Né? A diferença maior é porque no magistério a gente aprende a fazer, você tem que fazer aquilo, porque é um curso
técnico, onde você tem que aprende a fazer aquilo porque tem que fazer aquilo. Bom, não lhe permite a compreender por que fazemos aquilo. E quando você se permite a pensar por que fazemos aquilo, você começa a criar outros métodos que podem ser mais fáceis. Ou outros métodos, ou não só, não, acho que vou reformular, outros métodos que podem facilitar a vida do aluno na hora do aprendizado. Ou melhor, bem melhor. E essa é a função da educação. A gente tem que fazer os alunos aprenderem, né? Eles atingirem a compreensão do modo mais fácil para ele, né? E é óbvio, é isso. Não é porque, eu faço assim, eu sou assim, é sempre assim. Não, a gente não nasceu com o estigma da Gabriela. Não nasceu. Para poder quem não lembra do estigma da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, sou mesmo assim, você sempre assim. Não, não. Lidamos com pessoas e as pessoas têm diferenças, tá? Para contextualizar tudo isso que eu falei, a gente vai ver hoje as tendências pedagógicas liberais, as tendências pedagógicas progressistas e as tendências pedagógicas pós-LDB atual, que é a 9394/1996. Eu já falei isso para você. Isso é um número que vocês têm que decorar. Número da LDB. 939496. Não tem nem como errar. Não tem. Porque os números são muito parecidos. Então, vamos lá. Tendências pedagógicas e pedagogia tradicional. Vamos ver o que tanto eu falo dessa pedagogia tradicional, né? Bom, segundo Saviani, os caminhos pedagógicos da pedagogia tradicional traz por ideias pedagógicas, entendo que as ideias educacionais não em si mesmas, mas na forma como se encarnam no movimento real da educação, orientando e, mais do que isso, construindo a própria substância da prática educativa. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, na pedagogia tradicional, não tem como indissociar, né, não ter como não associar a teoria à prática, porque toda teoria tem uma prática, né, e a prática ela é toda igual para todo mundo, não tem diferença de um para o outro, né, é tudo igual. Então, se o aluno é autista, hoje nós temos uma sala que é inclusiva, né, se tem um aluno que é autista, eu vou aplicar a mesma coisa para um aluno autista para aquele que, teoricamente, não tem nenhum tipo de necessidade educacional específica. Né? Então, essa é a ideia da pedagogia tradicional. Então, a pedagogia tradicional, o principal ator da ação educativa é o professor. Né? Por quê? Porque dali parte dele todo o conhecimento que existe no mundo. Eu não lembro, não, acho que eu não falei isso para vocês. O professor está no pedestal. Né? Tá lá, maravilhoso, lindo, né? Ele que é o detentor de tudo, de todos os meios de comunicação da educação. O professor ele é o detentor do saber, né? O aluno ele é considerado incapaz, tanto que a gente usa muito essa palavra na tradução da palavra aluno, ela é muito ligada, inclusive, a essa pedagogia tradicional, porque o aluno, a nome é aluno, vem do latim, que é a, né, a partícula a, que nós temos até no português, né, mesmo que o a quer dizer sem ou não, né, uma negativa, e luno, né, que quer dizer luno, luna, né, luna, que é luz, né, lua, né, que é, ou seja, sem luz. Então, quem é o professor? Ele vai dar a luz àquele aluno na relação ao conhecimento, né? O aluno ele é um sujeito passivo na educação. Ele só recebe conteúdo porque é isso que ele, para isso que ele está na escola. Essa é a ideia da escola perfeita de antigamente, gente. Essa é a ideia. Quando as pessoas falam que a escola era ótima antes, eu tenho vontade de matar essas pessoas, mas eu tomo floral, fico calmo. Mas não é assim, né? A gente sabe que antigamente você não podia dar um fio na sala de aula, né? Você não podia pensar em outra coisa que não fosse aprender, né? Aprender com o que o professor está falando, né? Então, a pedagogia tradicional, a aprendizagem é entendida apenas como uma memorização. Então, ou seja, não tem aprendizado, ele é memorizado. Por isso que a gente fazia aquela monte de vezes, aquela coisa da tabuada, que eu odiava fazer aquele troço, né? A transmissão de conhecimentos, elas são aquelas acumuladas pela escola.
Não há nenhum motivo, não há como fazer uma intervenção, contribuição do aluno. Então, eu não posso pegar um aluno e dizer assim, o que você acha? Dane-se o que o aluno acha, né? O mais importante é o que eu estou falando, e o que eu estou falando é misto. Ele simplesmente acima de tudo aquilo que o aluno sabe, né? E a metodologia básica é a aula expositiva, que é aquela aula que nós temos, onde eu escrevo, vou falando e vocês só tira dúvida comigo. É isso. Então, essa é a metodologia básica da aula expositiva, né? Aliás, a pedagogia tradicional. Já as tendências liberais, renovadas e tecnicistas, né? A gente tem duas, deixa eu ver, tem duas, né? Que é a progressivista e a não. Temos duas, a progressivista e a não diretiva, né? E também temos a tecnicista que a gente vai ver. A progressivista, né, as atividades práticas e a ação do aluno passam a ser importantes no processo educativo, ou seja, o aluno ali trabalhando e criando junto com o professor se torna muito importante na aprendizagem, não só do aluno, até mesmo no olhar do professor, isso acaba afetando também na sua praxis, né? Já a tendência renovada não diretiva, ela preocupa-se mais com a formação de atitudes e o professor tem papel preponderante nessa ação, né? Então, a ideia é que seja feito de modo mais social, onde a aprendizagem é construída coletivamente, não só a partir do professor, mas também com seus colegas e até mesmo do próprio aluno, né? As duas utilizam os métodos ativos de ensino e aprendizagem, onde tem a valorização dos conhecimentos acumulados historicamente, que eu chamo muito de capital cultural, banco cultural, né? E tem a atenção à forma do como o conhecimento deverá ser transmitido, né? Ou seja, é aquela ideia de que quando eu entro na sala de aula hoje, eu tenho que adaptar 40 vezes o meu conteúdo, uma vez para cada aluno. Vou ter lá uma base e ele vai ser adaptado para cada um dos alunos, né? Na progressivista, o aluno participa nessa construção, né? E na renovada não diretiva, ele participa, mas a diferença é que eu vou atuar mais como um mediador, né? Mais como um mediador. Já a tecnicista, ela já não é tão legal assim, né? Por quê? Porque tem a ideia da industrialização e preparo de mão de obra para o mercado de trabalho. É o ensino técnico propriamente dito, né? O foco não é o professor nem o aluno, mas o método. Então você tem que aprender como fazer, né? E o conteúdo é repassado de forma lógica e organizada, com procedimentos claros e instrutivos. Basicamente, é como você visse lá o Charlie Chaplin lá nos tempos modernos. Né? Ele vai fazendo, né, um monte de coisa, ele para, doidou, continua fazendo o mesmo movimento, é igualzinho. Tá? Dúvidas em relação às pedagogia tradicional e às pedagogias, às tendências liberais renovadas e tecnicistas? Tudo ok? Tendências progressistas, agora progressistas, libertadora e libertária, né? Bom, essas são as que mais utilizamos ou tentamos utilizar hoje, né? São as mais bonitas, né? Brincando. Hoje são as que nós queremos realmente realizar na escola. Hoje eu vi um vídeo para uma atividade, para um curso que eu faço lá do Sindicato dos Professores do Ensino Municipal de São Paulo, que eu faço para poder evoluir e tal, né, no salário, porque ao contrário que o Cid, né, o irmão do Cid Gomes fala, a gente não trabalha só pelo amor, né? No capitalista, a gente ganha dinheiro, precisa ganhar dinheiro. Então, e lá estava mostrando um vídeo que era um clipe, né, do Pink Floyd, né, que é o Another Brick on the Wall, né, que é um novo, a tradução seria um outro tijolo na parede, né? E mostra como que é a educação e como deveria ser, com as crianças tocando fogo em tudo no final. Deveria, né? Mas é apenas um sonho. Bom, as tendências progressistas
Todas têm em comum a busca por um modelo educacional que se opusesse à proposta que predominava até então. Então, a ideia da progressista é ir contra o que tem até hoje, né? Tanto que a gente usa muito hoje na escola ainda a progressivista, não a progressista, a progressivista, porque elas são bacanas, elas já tem aquele meio campo entre a progressista largando um pouco da tradicional, mas ainda não é a ideal, né? Por quê? Porque as manifestações das tendências progressistas passam por caminhos diferentes na busca da transformação social. Então, a educação, ela não é apenas por meio do conteúdo, né? A gente ainda fica muito preso relacionado ao conteúdo. O conteúdo faz parte de uma transformação na construção da identidade do aluno. E isso fica muito mais claro justamente numa educação libertadora, né? Porque a educação libertadora ela é inspirada e difundida por Paulo Freire, né? E a gênese dessa proposta está na educação não formal, ou seja, tudo aquilo que eu aprendo fora da escola, que eu aprendo de modo convivendo socialmente, né? Nada aquilo que fosse preso aos conceitos da educação como uma cartilha, né? Então, a educação libertadora tem um incentivo ao trabalho com temas geradores, né? Que são temas que vão provocar a construção desse conhecimento a partir de alguma coisa que a gente vive, né, na nossa sociedade. Basta lembrar na questão do Paulo Freire, lá em Angicos, lá na década de 60, né? Como é que ele educou aquele pessoal, né? Ele pegava situações do dia a dia dos adultos, né? Para poder transformar num modo de alfabetizá-los a partir daquilo que eles viviam. Só que aquele método não dá certo com criança. Por quê? Porque criança não tem o que ele chama de bagagem de vida, né? Precisa ser uma bagagem muito maior, né? Não tem como você simplesmente aplicar pura e simplesmente aquilo. Então, é por isso que ela é inspirada, né? Inclusive no Paulo Freire, porque a gente vai pegar os temas mais próximos da vivência da criança para que ela possa fazer a compreensão a partir do pensamento dela, do que ela vive, da realidade dela, né? A proposta, ela é essencialmente política. E a ideia de política, gente, não é a política partidária, não, dos partidos, não, nada disso. Política por quê? Porque nós vivemos em sociedade, então nós exercemos a política diariamente nas nossas vidas, né, convivendo com as pessoas, né? Então a ideia é justamente que essa construção, igual a progressivista, seja construída de modo coletivo, mas de modo colaborativo, mas bem colaborativo mesmo, né? Através das trocas de experiências. E a relação professor-aluno se baseia no diálogo, ou seja, necessariamente não precisa como posso explicar para vocês, de um material didático, né? O material didático pode ser a própria vivência da criança, tudo aquilo que elas estão vivendo, e aquilo vai passar o tema gerador para poder partir na aprendizagem do conteúdo especificamente. A educação libertária, ela tem que romper com a estrutura da classe existente por meio do trabalho escolar, né? Porque os conteúdos escolares, eles são produzidos a partir das necessidades e interesses, né? Tudo que a gente faz hoje é porque a gente faz porque o governo exige que a gente faça daquela forma, não porque a gente quer fazer daquela forma, né? A gente quer mudar, romper tudo aquilo, né? E a escola deveria se organizar em grupos gestores, ou seja, não precisa ter apenas a figura da diretora. Todo mundo faz parte dessa, dessa da gestão da escola. Todo mundo pode opinar, né? Quando a gente fala que os pais deveriam participar mais nas reuniões escolares, a gente fala justamente disso, porque o que eles falam, o que eles pensam, por mais absurdo que seja, tem que ser levado em consideração, né? Claro, quando você pega a um absurdo muito louco, a gente vai lá e orienta justamente, ó, não é bem assim, tal coisa. Até porque existe a necessidade também de educar esses pais, né? O educar é ele pensar fora da questão dos direitos, né? Mas também dos deveres para com a escola, né? Tem que ser uma coisa que supere aquela ideia de assim, meu filho faz isso, aquilo outro, tá ótimo, é assim mesmo. Não.
Eu quero que a educação do meu filho seja boa porque ele tem o direito de ter uma escola boa e é dever da escola prover isso para ele, né? Então é isso. Só que por que isso não acontece? Porque os pais não participam. Porque a escola ainda não está organizada em grupos gestores, onde os pais, inclusive, participam nesse gerenciamento. Os alunos também participam, né? Além disso, a educação libertária traz uma proposta de educação questionadora e transformadora. Por quê? Porque a ideia de questionar é você não aceitar tudo aquilo que estão te empurrando goela abaixo, né? E a ideia é justamente que você consiga pensar, não gosto disso, por que é assim, né? E tentar compreender. Eu não gosto assim porque eu não gosto, meu, ou porque não é bom socialmente, né? Porque a escola é um espaço social. A gente tem que pensar no social, né? Influência das tendências pedagógicas liberais, né? Aliás, não, tendências progressista crítico-social dos conteúdos. Nada a ver. Dúvidas em relação à influência, às tendências progressistas libertadora e libertária? Ok. Então, tendências progressista crítico-social dos conteúdos. Então, primeira coisa, vamos fazer as distinções entre as tendências progressistas, né? Tem dois grandes grupos. Primeiro, a que nós falamos agora, libertadora e libertária, né? Que é o saber popular e a autonomia das organizações, e a pedagogia crítico-social dos conteúdos, né? Essa que a gente vai ver agora traz a educação escolar por meio do acesso das camadas populares ao saber sistematizado, né? Vou deixar aqui que é melhor. Pronto, que não vai fazer mais barulho. Então, a pedagogia crítica social dos conteúdos acredita na priorização dos conteúdos para a formulação de uma pedagogia de fato progressista, né? O que é a ideia dessa pedagogia progressista? É aquela que supera aquilo que a gente imagina, né? Que ela progride, né? A educação é um organismo vivo que também merece romper aquelas barreiras das paredes, da carteira, né? Porque a ideia da escola hoje é o quê? Há várias carteiras, aluno parado em carteira, e inclusive com janelas cheias de grades, né? Parece mais uma prisão, né? Então, nisso, traz o pleno domínio dos conteúdos culturais universais como meio de ascensão social. Então, a educação, ela vai promover, é, vai romper com essas grades que tem nas janelas e vai romper até mesmo com o status quo dos alunos, através dos conteúdos que eles irão trabalhar, não apenas aprender, eles vão trabalhar. Então aquilo não vai ser mais apenas uma coisa que vai estar aprendida e acabou. Não, ele precisa compreender na prática como aquilo acontece. E o ensino sempre deve ser contextualizado e relacionado à realidade dele, até para que tenha um tipo de valor simbólico dentro dele, né? Então, por quê? Porque quando eu ensino, deixa eu ver algo assim, deixa eu ver, quando eu ensino sobre a, lá em geografia a questão dos ventos, né? Eu tenho que compreender por que aquilo é importante da minha vida, conhecer o El Niño, a Laninha, as monções, né, da Índia, né, as grandes monções que tem ali no sudoeste asiático, né? Por que aquilo é importante? Porque é importante porque aqui em São Paulo, porque nós vivemos momentos onde temos grandes chuvas e a gente não sabe de onde que vem. Tem uns que vêm lá da Amazônia, tem uns que vêm lá do sul, mas vem porque acontece, né? Para quem não sabe, aqui nós estamos numa região que nós temos um rio aéreo enorme, né? Que justamente deságua no mar aqui, passando por nós, né? Então por isso que às vezes tem chuvas muito fortes, às vezes o clima fica muito seco, porque está faltando esse rio passar realmente por cima, ele está seco. Então, é compreender esses conteúdos que a gente aprendeu num dado momento hoje, de um modo mais prático, como que isso de fato influencia e impacta na vida dos nossos alunos, né?
Então, na pedagogia crítico-social, a gente utiliza métodos de ensino que favoreçam o aprendizado, ou seja, tudo é pensado de modo que ele possa refletir não apenas com o conteúdo ali dentro da escola, mas que ele consiga tentar compreender fora dela também. Né? O professor sempre direciona a aprendizagem do aluno, ele direciona, ele não determina, ele direciona. Porque ele dá um caminho, e ali pode ter outras ramificações que o aluno pode explorar. Né? E o aluno tem papel ativo e suas experiências são importantes nesse processo todo. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar são os teóricos interacionistas. Né? Nós temos dois, que é o Piaget e o Vallon. Né? O Piaget, vocês já devem ter escutado falar horrores, porque a gente vê muito a questão do desenvolvimento da criança e tudo mais. O Piaget ele nasceu em 1896 e morreu quando eu nasci, em 1980, né? E ele traz uma ideia do pensamento sobre o processo de aprendizagem, né? Ou seja, uma epistemologia genética, né? Além disso, o Piaget ele é o pai do construtivismo, né? É diferente do Vygotsky é o pai do socioconstrutivismo, né? E suas contribuições são muito importantes no campo da pedagogia, apesar dele ser biólogo, né? E, inclusive, o objeto de estudo deles foi muito aplicado aos filhos dele, né? Então, e até a gente consegue fazer comparações e tudo mais, mas tanto que as pessoas falam do método Piaget, né? E Piaget não tem método, gente, não tem. Quem tem método é o Paulo Freire, tá? O Paulo Freire tem método, mas Piaget não tem método, não. Piaget tem teoria, tanto que é por isso que eu falei. A base de estudos dele foram os filhos dele, né? Então, ou seja, não é bem assim algo que, nossa, vou aplicar porque o método dele é ótimo. Não, ele tem apenas uma teoria. Mas Piaget fala que a aprendizagem ocorre por meio das descobertas que são produzidas de acordo com o estado do desenvolvimento, né? E, como vocês já sabem, nós já tivemos uma outra disciplina, nós temos 4 estágios de desenvolvimento cognitivo, né? Que é o sensório motor, que vai ter mais ou menos 2 anos, o pré-operacional, que vai ter mais ou menos os 4, 5 anos, as operações formais, que vai até os 7, e aliás, operações concretas, que vai até os 7, mais ou menos, 7, 8 anos, e as operações formais, né? Que é quando ele já consegue compreender toda uma forma de aprendizagem, né? Já o Vallon, ele nasceu um pouquinho antes do Piaget, mas ele foi contemporâneo dele, né? Ele nasceu em 1879, mas morreu em 1962. Ele defendia a formação integral da criança, ou seja, a criança ela não precisava apenas aprender o conteúdo, ela tinha que aprender coisas que fossem influenciar na vida dela toda, né? Por quê? Porque a construção do eu depende do outro. Então, a ideia, inclusive, é que seja construído tudo de modo coletivo, né? E o ato de aprender vincula-se aos 4 elementos básicos, né? E a resistência, e tinha uma certa resistência aos métodos pedagógicos tradicionais. Então, era um desafio, porque na época que ele viveu, né, na época que ele viveu era muito importante, ainda é muito preso a alguns métodos, né, vista a cartilha, né. Vamos lá. Outros teóricos, né? O Vygotsky e o Ausubel, né? O Vygotsky, ele nasceu no mesmo ano do Piaget, né? Em 1896, só que ele morreu um pouquinho antes. Um pouquinho, bastante antes, né? Em 1934. E, curiosamente, os dois, tanto o Vygotsky, o Levi Vygotsky, quanto o Piaget, apesar de não se conhecerem, eles realizaram os mesmos tipos de pesquisa no campo da pedagogia, né? Separados, né? O Piaget suíço, lá na França, né? E o Vygotsky lá na Rússia, né? Na União Soviética, né? O Vygotsky ele tem uma corrente pedagógica conhecida como socio-interacionista, né? É o socioconstrutivismo, né? E o papel preponderante as relações sociais no processo da aprendizagem, ou seja, estar em contato com o outro faz parte de você construir o seu conhecimento. Você desconstrói e reconstrói, inclusive. Para ele, toda a relação
a aprendizagem mediada pelo outro através da linguagem, né? Ele ressalta o papel da escola no desenvolvimento mental das crianças quando propõe aquela que seja mediadora da aprendizagem. Além disso, é necessário conhecer que o aluno já sabe, o aluno já chega na escola sabendo, e o que o aluno não sabe para atuar na interseção entre essas áreas. Por quê? Porque ainda mais hoje, né? Acho que o Vygotsky a gente consegue utilizar muito mais até que a questão do Piaget. O Piaget, claro, as 4 fases dele vai ser, acho que ad eterno, vai demorar para a gente, inclusive, desvincular essa ideia, porque ele conseguiu mapear muito bem essas 4 fases, né? Que passa a educação da criança, né, desde o seu nascimento até seus 10, 11 anos, né. Já o Vygotsky, ele vai dar aquilo que faltava ao Piaget, de falar que o aluno ele sabe, já sabe, ele chega num espaço social sabendo conviver, porque ele já convive com outras pessoas. A diferença é que ele precisa aprender a conviver com outras pessoas, né? Com outras pessoas. E nesse viver com outras pessoas, ele vai construir conhecimento. E esse conhecimento não é apenas o social, pode ser também um conhecimento educativo, um conhecimento da aprendizagem, né? Já o Oswald, ele já é mais recente, né? Ele nasceu em 1918 e morreu há 12 anos atrás, em 2008. Ele evidenciou a relevância dos conhecimentos prévios para a aprendizagem de novos conhecimentos. Ele formulou a teoria da aprendizagem significativa, que só ocorre quando há uma ampliação e uma reconfiguração das ideias já existentes. Então, o Oswald, ele vai falar justamente que a aprendizagem, até para que ela seja proveitosa, ela precisa ter um significado para a criança, ela precisa ter uma contextualização, né? É isso. E além disso, a criança, assim como o Vygotsky fala que a criança ela já sabe coisas quando ela chega na escola, o Oswald, inclusive, ele reitera, né, que a criança, ele reitera não, ele ratifica que a criança sabe sim, e a gente tem que levar muito em consideração que ela já sabe. Por quê? Porque tudo aquilo parte daquilo que ela já consegue fazer, né? Essas são as tais habilidades, né? Para quem não lembra, habilidades são habilidades aquilo que é inato nosso, nasce com a gente, e a gente vai trabalhar isso para dar uma potencializada para virar competências, né? Então, por isso da aprendizagem significativa. Dúvidas relacionadas aos teóricos e a tendência progressista crítica social dos conteúdos? Tudo bem? Então tá bom. Teoricamente acabou, mas não acabou não. Eu vou fazer aqui 2 atividades com vocês, né? Bom, eu vou ler aqui uma lógica e depois eu vou problematizar essas lógicas. São 3 perguntas, a primeira parte. Então, vamos lá. Você deve se imaginar como membro de uma equipe pedagógica que está estudando modelos educacionais e visitando escolas do município onde trabalha, para conhecer e entender o que vem sendo usado nas escolas da rede. Imagine que algumas práticas observadas apenas repetiam o que o professor vivenciou como aluno, demonstrando a forte influência das tendências pedagógicas liberais, né? Primeira coisa que eu vou fazer a pergunta é: você saberia dizer que práticas seriam essas? Quem pode participar? Se quiser, eu repito. Ó. Você deve se imaginar como membro de uma equipe pedagógica que está estudando modelos educacionais e visitando escolas do município onde trabalha, para conhecer e entender o que vem sendo usado nas escolas da rede. Imagine que algumas práticas observadas apenas repetiam o que o professor vivenciou como aluno, demonstrando a forte influência das tendências pedagógicas liberais. Primeira pergunta. Você saberia dizer que práticas seriam essas?
Tá bom, um minuto. Eu não sei, Lucas. Então, vou passar para outra pergunta. Que tipo de pedagogia dentro das tendências pedagógicas liberais elas caracterizam? Pode repetir? Que tipo de pedagogia dentro das tendências pedagógicas liberais elas caracterizam? E por último, por que elas ainda são tão presentes na escola? A lei colocou que seria o conceito curricular? Nossa, meu pai está confiando. Nas práticas pedagógicas, teria a ver com a parte de socialização com os alunos? Quase. Quase. Mas não só. Aí, no caso, eu estou perguntando as práticas, né? Então, vamos lá. Ó. Seria a questão da prática do profissional versus repetidor, né? Essa ideia vai estar muito ligada à prática tradicional, né? Por quê? Porque na tradicional sempre há uma teoria por trás dessa prática, né? Por quê? Porque lembra que até dessa última parte aqui, imagine que algumas práticas observadas apenas repetiam o que o professor vivenciou como aluno, ou seja, eu, 40 anos, né, professor, eu estou repetindo práticas que eu aprendi lá na década de 80, né? Então, ou seja, eu não refleti sobre a questão da escola, né? Eu apenas refleti sobre o que eu aprendi. Eu vou fazer assim mesmo, o estigma da Gabriela. Fazer assim mesmo, que deu certo para mim, vai dar certo para as crianças. E quando o professor deve intervir nisso, na realidade, intencionalmente e conscientemente, né? Faltou isso, né? A ideia é justamente que o professor pegue o conteúdo e ele consiga fazer essa intervenção na hora da construção da aprendizagem, né? Faltou ao cuidado com a falta de conhecimento e adequação didática para as crianças, né? No caso. Exato, ela fala assim, ó, pois as coisas são sempre mudanças, exato. Então, a ideia é se eu usar um conteúdo que eu aprendi lá no curso de pedagogia pura e simplesmente quando eu estudei, e olha que não faz tanto tempo assim, eu já eu tô preso a uma ideia de que aquilo que eu aprendi é bom, tem que repassar. Não, tem que olhar para aquele conteúdo e fazer as adaptações necessárias à minha visão dos dias de hoje, né? Que é a mesma coisa que acontece quando a gente vai aprender. É por isso que eu falei da questão logo no início do caderno de caligrafia, da decoração da tabuada, da utilização da cartilha, né? A decorar uma tabuada, teoricamente, seria para facilitar na hora de divisão e da divisão. Para mim não adiantou nada. Eu sei, é tabuado. Até vi num filme chamado O Preço do Desafio, nossa, olha, que você faz a tabuada do lado com as mãos, né? Que é bem interessante. Que aí você coloca 9 vezes 1, 9, que sobra 9, 9 vezes 2, a dezena, depois as unidades, ou seja, 1 mais 8, 18, 9 vezes 3, 9 vezes 3, 27, que são duas dezenas e 7 unidades, e assim vai. Então, só. Mas o que de fato isso trouxe para mim, né? Nada. Então, a questão da caligrafia. Fiz aquele bendito do caderno de caligrafia, na letra me arranjo. Tem gente que acha bonitinha a letra na lousa e tudo mais, mas só na lousa, porque a tendinite não deixa que seja minha letra bonitinha de jeito nenhum. Tanto que até na minha agenda eu adoto letra bastão, né? Letra caixa alta.
Né? Então, isso quer dizer que se eu fosse pegar o meu conteúdo de lá, da década de 80, da década de 90, estaria errado? Não, não estaria. Ia trazer um conteúdo rico também. Eu, felizmente, tive conteúdos muito ricos na escola pública. Obrigada, professores. Eu amo vocês, viu? Sei que vocês devem ter me amado como professor, como aluno, né? Tanto que eu era uma praga. Mas eu não posso simplesmente pegar aquele conteúdo e repassar hoje para os meus alunos. Eu não posso hoje pegar o meu conteúdo da minha professora Érica, que era da quinta série, né? Ela lembra até o nome dela, Érica, né? Ela não gostava de mim, não. Eu amava ela, mas ela odiava, me odiava. Eu não posso pegar o conteúdo que eu aprendi com ela e simplesmente utilizar. Por quê? O que mais as pessoas escutam, o que eu mais escuto hoje? É porque eu fico 20 anos no verbo to be. E comigo os alunos não. Não ficam 20 anos no verbo to be. Se tiver uma ou duas aulas no máximo, só para dar aquela pincelada. Só. Porque a gente tem outras coisas para aprender. Mais importantes, até do que o verbo to be. É que o verbo to be é muito importante. Mas não fico remoendo da questão do verbo to be. Né? Então, por quê? Porque eu não posso pegar lá as coisas da tia Érica, professora Érica, não é mais tia, professora Érica, e colocar hoje em 2021. Eles colocaram, os professores nunca param de estudar, tem que sempre se atualizar até o momento presente. Acho que a da Tawara, ela falou assim, aprendi com a Xuxa. Eu aprendi no filme O Preço do Desafio, que era um professor muito doido. Então, Larissa, os professores deveriam nunca parar de estudar. Os professores deveriam, mas se você pegar um professor há mais tempo, você vai ver que eles têm umas lacunas grandes, viu? A ideia é que a gente nunca mesmo pare de estudar, porque a educação, a formação continuada do nosso conhecimento vai dar novos conceitos do que a gente vai ensinar, né? Eu mesmo, quando eu vou ensinar alguma coisa aqui para vocês falar, eu não vou dizer que eu lembro isso tudo de cabeça. Eu pego esse conteúdo, eu leio antes, faço várias anotações para poder falar com vocês, porque tem conteúdo que eu lembro, bate pronto, olha aqui, lembro, ou às vezes na hora eu estou lendo aqui, opa, lembrei de um exemplo muito bom, mas tem outros que não, que eu preciso cavocar na minha cabeça, ou para pegar num livro, ou ver um vídeo específico desse conteúdo para poder compreender melhor. Né? Por quê? Porque isso, inclusive, faz parte de uma atitude de continuidade de educação. Porque antigamente tinha a pedagogia tradicional e o professor estava no topo da aprendizagem, porque os alunos estavam ao redor, né? Estava lá no centro. Né? Então, o que eu falava era importante, era mista. Né? Hoje não, hoje eu sou apenas um direcionador de conhecimento, né? Eu preciso agregar outras coisas e outras ideias, né? Ideias diferentes para agregar o que eu já sei. A Larissa colocou aqui, se no trabalho falava sobre isso. Exato. Vamos para a última. Né? Essa já está mais relacionada a progressistas, tá? Não progressivistas, a progressistas, né? As visitas pretendem ajudar o município a realizar a prática educativa mais moderna e que atenda às necessidades da sociedade contemporânea, né? Em uma das escolas visitadas, alguns professores procuravam adequar o conteúdo à realidade do aluno, valorizando seu contexto social. Isso foi bem surpreendente comparando com o que já tinha sido observado. Aí vem as perguntas, também são 3. Os professores dessa escola foram influenciados pelas tendências progressistas? Ups, não perguntei, gente. Por favor. Não precisa se matar para responder.
Vou ler de novo. As visitas pretendem ajudar o município a realizar a prática educativa mais moderna que atenda às necessidades da sociedade contemporânea, visitas, né, pedagógicas nas escolas, né? Em uma das escolas visitadas, alguns professores procuravam adequar o conteúdo à realidade do aluno, valorizando seu contexto social. Isso foi bem surpreendente, comparando com o que já tinha sido observado, né? Ou seja, aquele outro exemplo que eu falei agora há pouco. Então, aí vem as perguntas. Os professores dessa escola foram influenciados pelas tendências progressistas? Não? Então, vou responder. Sim, claro que sim, foi influenciado. Até porque, se, a partir do momento que a gente adapta a realidade do aluno, a gente faz, a gente rompe com a metodologia tradicional, né? A gente rompe com a metodologia tradicional justamente para que ele consiga compreender de modo holístico, que ele possa ter uma aprendizagem significativa, igual ao Ausubel falou agora, que eu falei agora do Ausubel, né? Qual delas mais influenciou esses docentes, das tendências? Pode repetir, Lucas? Posso. Qual delas, dessas tendências progressistas, influenciou esses docentes? Esses últimos que eu falei agora. Não? É a crítica social dos conteúdos, tá? E quais são as principais contribuições desses professores para a criação de um novo modelo didático para as escolas municipais, né? Esses modelos, eles trazem como contribuição a questão de inteirar-se sobre cada uma dessas tendências, né? Desses novos métodos de ver como eu vou atuar perante o meu aluno, como eu vou levar o conteúdo para ele de forma que seja, de fato, significativo. Além disso, conhecer a realidade no qual ele vai trabalhar, né? Porque o papel do professor ele é determinante para que haja a aprendizagem, né? Então, as principais contribuições justamente é trazer essa contextualização, né, para que haja aprendizagem significativa. Ok? Então é isso, crianças. Até a semana que vem, na nossa aula número 3 de didática. É isso. Tá bom? Um bom fim de semana para vocês. Obrigado, Lucas. Boa noite. De nada. Boa noite. Obrigada, Lucas. Boa noite. Imagina. De nada, Helena.